Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de cannabis medicinal e eu tô proibido de falar outra palavra porque o YouTube não gosta. Você é chato, YouTube, para com essa frescura. Eu sou Fábio Mariano, tenho do meu lado aqui Renatão. Salve galera, salve curiosos. E aí, Renatão, quem temos hoje? Temos mais um programa sensacional. Sensacional. Vamos falar de quê? Estamos já em 2023. 2023. Ah, feliz ano novo! Feliz ano novo! Muita cannabis medicinal pra vocês. Fiquem bem com seus olhinhos. Estamos hoje com o apoio, com o conhecimento da nossa colega doutora Adriane Colerato, psicóloga e acupunturista. Acupunturista? Eu fiquei sabendo também que ela manja de umas medicina oriental. Mas tá no caminho. É? Tá alinhada com a gente. Porque tem que ter aquele enredo. É isso aí. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz porque é um trabalho que eu admiro muito e sou muito a favor, né? Porque a gente tem que evoluir, a ciência está aí para isso, né? Entender que a cannabis medicinal é muito diferente do que a outra palavrinha que a gente não pode falar. É, o YouTube não gosta, o YouTube é chato. Não posso? Não pode. Não. Cânhamo. Cânhamo pode. O cânhamo trocado. Cânhamo, isso. O cânhamo trocado. Cânhamo pode. Cânhamo também não? Claro que pode, cânhamo. Cânhamo é tecido. Também não. Então tá bom. Porque o cara vai chegar aqui, Então... eu tenho um outro convidado que vai vir hoje, ele faz roupa à base de cânhamo. Vou falar não, o quê sobre isso? É cannabis. Cannabis. Miguel. Tá bom. Desculpa, Miguel. Miguel, se vira, velho. Fala então, com o Google lá, a gente, qual é a nossa ideia aqui? É sempre fazer esse tipo de bate-papo, porque a gente percebe que o conhecimento é milenar. Sim. E o preconceito é recente. Sim. É engraçado então, isso. De alguma forma, você como já estudou a medicina chinesa, você deve dar um nó na sua cabeça. Porque psicóloga há 20 anos. Isso. E aí você uma hora começa... Você já fazia os dois ao mesmo tempo. Como é que foi? Como é que você migrou da psicologia para a medicina chinesa? Ou como é que foi conciliado isso na sua vida? Como é que te deu esse estalo? Eu sou formada desde 2000, né, em psicologia. E aí eu sempre quis estudar a acupuntura. Sempre tive vontade de fazer a pós em acupuntura, né? Por eu ser da área da saúde, existe uma regulamentação que permite a gente fazer a pós-graduação. E aí, em 2017, eu falei, agora eu vou. Acho que era um momento que eu estava muito bem e assim, caiu como uma luva, né? A identificação foi muito grande, muito grande. A filosofia taoísta, a questão milenar, o conhecimento deles, tudo baseado na natureza, na observação. É diferente. É a ótica da saúde, não da doença, né? Aquele lance de você olhar e... A prevenção, né? Através de alimentação, através de chás, através de um estilo de vida. Então, você trabalha muito a prevenção e quando a doença está alocada, você vai trabalhar em mudanças de comportamentos, né? Para mudar aquele padrão de doença, né? Entender que não é com não alopatia... Tem poção mágica. Não, e a alopatia, né? Ela é importante até um determinado ponto, né? Então, existem doenças que você tem que tratar com alopatia, mas existem doenças muito mais tranquilas que você consegue trabalhar com o estilo de vida, com ervas, com tudo isso que a natureza tem aí para nos dar. Eu até tinha falado, você falou uma vez para mim, só complementando para você seguir, que a medicina chinesa e tal, lá eles são muito dedicados à fitoterapia, né? Fitoterapia. Então, aqui no Brasil, a gente é muito ligado na acupuntura. A acupuntura ela é um segmento da medicina chinesa. Existe a fitoterapia, existe a dietoterapia, existe as massagens, a ventosa terapia, gua sha. Então, existe uma série de instrumentos que vão auxiliar o nosso trabalho com a medicina tradicional chinesa. No Brasil, se popularizou a acupuntura. Na China, o carro-chefe é a fitoterapia. Ah, da hora. Então, são medicamentos à base de minerais, animais, fungos. Então, tudo que eles possam conseguir pegar do meio e transformar em medicamento, eles usam. É muito interessante que a farmácia lá, você não acha, né? É difícil você achar uma farmácia onde tem de pirona, não existe. Eu fico imaginando como é que é o compêndio disso.
pro cara falar o seguinte, por exemplo, Nossa, compêndio, que palavra difícil, cara. é o DCB, o manual, DCB, o manual. Ah, o manual deles para o cara falar A assim, putz, bula. olha, dor de cabeça. Não é dor de cabeça. A gente vai entender a doença, a gente não trabalha o sintoma. A dor de cabeça é um sintoma. Ela é uma consequência de algo. Isso, ela é uma consequência de um desequilíbrio do seu organismo. Então, o que a medicina chinesa faz? Ela busca a raiz do seu Assim, problema. pode ser circulatório, pode ser má postura, Postura. aí vai conversar Po- comigo Isso, pra entender. Aí vai ter que ir em algum lugar fazer, isso. ó, Aí, igual o Vai doutor ter um Gustavo Montanha, chazinho. perguntar a cor do seu cocô. Ah, a gente pergunta a cor do cocô, sim. textura e cor do cocô. Quantas vezes vai no banheiro? Sabia? Se que a pessoa tem uma é fixação também mole, no cocô. se é duro, porque você Aí o é o intestino, existe uma saúde intestinal. Aquilo lá é o resultado de um equilíbrio do seu organismo. Então, se você come direito, se você se alimenta Se você direito, tem fibra, se você tem tudo direitinho. você tem que ir pelo menos uma vez ao dia ao banheiro. Se você não está indo uma vez ao dia ao banheiro, é porque o seu sistema digestório está desregulado. Se você está indo mais do que umas 2, 3 vezes no banheiro por dia, também está desregulado. Se você tem um intestino muito solto, está desregulado. Se você tem um intestino muito preso, muito está... solto. Tem que ser É. Por isso que o equilíbrio. cocô é importante, tá, Porque Fábio? todo O mundo pergunta cocô do é O doutor importante. Gustavo pergunta do cocô, o doutor Fábio Mas pergunta do cocô. é porque a gente não está acostumado com isso. Por isso que, assim, a medicina. Eu gosto da medicina, eu gosto da Ayurveda, né? Então, assim, é o mesmo estilo. Você vai estudar Sim, sim. o todo. É que eu fico pensando que, por exemplo, quando você vai ver os compêndios hindus, são livros de Ah, entendi. 8.000 páginas. Ah, mas aí é O pra cara- todas as coisas, né? Sim. Mas, por exemplo... Mas é diferente porque a gente trabalha com padrão energético. Então, eu entendo que uma dor de cabeça ela pode estar relacionado a um desequilíbrio do fígado. Sim. E aí eu vou trabalhar o fígado. E aí, se eu for trabalhar o fígado, já me reduz toda Nossa. aquela lista do que eu tenho que trabalhar. Entendi. Então, se eu tô com um problema, uma infecção na urina, né? Então, ela está associada à minha energia de rim ou à minha energia de fígado. Então, eu verifico isso e, de acordo com esse padrão energético, eu vou focar. Então, você reduz a basicamente 5 elementos. A gente trabalha com 5 elementos, que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. E aí, esses 5 elementos, eles são regidos pelos órgãos. Então, Que para loucura. Que da hora. para cada elemento, você segue uma linha de tratamento. Então, isso reduz muito e aí você começa a entender melhor como funciona o teu organismo. Porque esses 5 elementos, eles têm que estar em perfeito. É uma merda, né? Tá olhando pra minha cara. Eu tô esperando o Fábio falar depois dos 5 elementos, Capitão Planeta. Pela união dos tá meus cedo. poderes! É porque tá cedo. Não, cara. O remédio dele tá com efeito porque isso forte é, ainda. Isso é legal, isso é legal. Eu ia falar, a gente ia falando de dor de cabeça, né? Eu raramente tenho dor de cabeça, mas é muito raro eu ter dor de cabeça. Segunda-feira eu vim pra cá, terça-feira eu vim pra cá, passei o dia inteiro aqui e não tinha café. Olha só, olha que aí loucura. já começa. Não tinha café. E eu passei o dia inteiro de boaça. Não sei o que, deu umas 4 horas da tarde e veio a dor de cabeça. Caralho, Falta dor de de cafeína. cabeça? Não é. Falta de cafeína não é. Falta do café. Vou te explicar por quê. Porque todo dia eu tomo cápsula de cafeína. Porque é termogênico, né? Sim. E eu tomo, isso é natural. E eu tomei minhas cápsulas de cafeína, mas ainda assim fiquei com dor de cabeça por falta da maldito do café preto quente no estômago. Não, você Que já, loucura! você já aprendeu que não é só café que tem no café. É? Ué, Me conta. terpeno, você Ah, cansou de flavonoides, escutar que é o terpeno. efeito Tá, entendi, comitiva. entendi, Então, entendi, o café, entendi. ele tem o efeito comitiva. A cafeína é um dos ativos do café. Mas é assim? Funciona pra café também assim? Claro. É mesmo? Claro. Não sabia disso, não. Mas o café para medicina chinesa, ele é um excelente alimento. Você só não pode adoçar. Você Exato. estragou, É, a gente não adoça. você já estragou. Né? E quente, negócio de ice coffee. Não, nada gelado. O organismo, os Não- chineses não consomem nada gelado.
porque você está prejudicando o seu organismo. O baço, que é responsável pela Miguel. alimentação, ele gosta de coisa morninha. Não, e a gente sabe, por exemplo, de dissolução de gordura. Triste. Dissolução de gordura. Sujou a pia com gordura. Você dissolve com o quê? Água quente. Água quente. É água quente. Então você acaba de comer uma picanha, ei, meu, você vai no Big Mac Mas por que você tá apontando pro Miguel? Não tô e entendendo. puff, Não. uma coca gelada. O Big Mac solidifica no caminho. Assim, tá. E aí você vai Isso é gastar verdade. uma energia muito maior para você aquecer aquele alimento, né? Pra poder fazer a quebra dele. Para poder fazer a quebra dele. Então, o organismo não gosta de nada, é consumir em temperatura ambiente ou morninho. É, por isso que toma muito chá, né? Muito Faz chá, muita muito parte chá. Chá. da cultura chinesa e japonesa, chás. Eu fui pra China também, você sabia disso? Jura? Juro. Você não sabia? Já estive em Hong Kong e Shenzhen. E lá eu fui, assim, é surpreendente porque é muito diferente do que você está acostumado a viver. Então, por exemplo, restaurantes que a gente vai lá, que aqui é refrigerante pra caralho, todo restaurante é refrigerante. Não tem. Lá até tem, porque os lugares porque que eu já fui são mais... você tava numa China mais ocidental, mais né? turística. Hong Kong, Até ela tá mais- tinha, mas a opção pro chinês nunca era o refri. Não, tinha o nunca. chá O ali. chá. O Café chá. tem Não consigo nem me bastante, imaginar. mas é um café bem fraco. Eles tomam um café bem chafezinho, pelo menos onde eu Não, estava. o café é ruim. Eu levei daqui, né? Porque eu gosto de tomar de manhã o café preto forte. Café E da... como eles têm no Você vai quarto gostar do do hotel, como no quarto do hotel ali. vou gostar. Você vai gostar do nosso. No quarto do hotel eles têm a chaleira, porque o chá, né, É é muito muito comum. comum. Então eu levei o coador, e fazia o meu café preto de manhã no quarto, porque o hábito desse café preto é nosso, né, do Mas essa brasileiro. parada de dor de cabeça por falta de café é normal? É normal. É normal. Teu organismo tava Acostumado. o café ele tá ligado ao elemento fogo, né? Gostei, era isso que eu queria ouvir. Conta mais. Conte-me mais sobre Ele isso. tá ligado ao elemento fogo, né? Então você precisa dessa energia. Você trabalhou o dia inteiro. Tá. Então a gente usa a mente, né? A parte mais alta do nosso corpo, né? Então tá muito ligado ao elemento fogo. E aí quando você trabalha muito com a questão do raciocínio. Então o café ele tem esse trabalho, ele vai dar energia para esse elemento fogo, fazer você ficar muito mais Ativo. ativo. Uma pergunta só, deixa eu te cortar. Eu sei que você tá querendo, anota aí pra você não esquecer. Mas assim, uma criança praticamente, uma criança de 38 anos que não toma café e quando toma, não consegue, toma café às 9 da manhã, não consegue dormir à noite, tipo o Miguel assim, o que ele tem que fazer? O Miguel não consegue tomar café, Então, real. ele tem uma Exposed. disfunção do elemento fogo, ele tem excesso de fogo, ele não pode. Pessoas que têm Nossa! excesso de fogo, Vai, Corinthians. não pode, porque o café, a pessoa que tem excesso de fogo, ela é ansiosa, né? Ela não dorme, ela tem problema de insônia, ela sempre Não está desliga. pensando, não desliga. Então, muito dos nossos problemas psicológicos hoje, né? E por isso que eu adoro a psicologia ligada com a acupuntura, muitos dos nossos problemas psicológicos, eles estão relacionados com esse desequilíbrio energético, né? Então, hoje a tendência muito grande é um excesso de fogo e uma escassez de água. Se a gente parar para pensar, a água no nosso organismo vai equilibrar nosso fogo. Eu tenho uma pergunta, já que... Peraí. Peraí, deixa eu então fazer a dele. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, tá no enredo. Miguel, mas a tua pergunta é séria? Óbvio que é Então sério. tá bom. Então vai. Até pus a câmera pra mim. Então vai. Eu entendi, eu tenho excesso de fogo. Por exemplo, eu bebo muita água. Isso tá relacionado? Não. Você tem que beber muita água, a gente tem que beber, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem que beber o nosso peso vezes 70. Deve ser 50? Não, eu vi que era vezes 70. 50. Mas em Eu ML bebo. isso? Pipa, ML? É muita coisa. Vezes 70 é muita coisa. É muita coisa. Eu bebo. do meu peso, você bebo. deve beber mesmo, Eu Fábio. bebo. Eu, no meu peso, Eu Eu vou ter que bebo. emagrecer. Então... Ótima 6 litros. dedução. Nossa, faz a conta pra mim. não. Não, o Ué, Miguel é eu um peso caminhão 90 pipa por quilos. dia. O Miguel é um 90 caminhão vezes pipa 70, por deve ser dia. 6.300. Faz a conta pra mim. Não. 90 quilos vezes... Então, 90 quilos. Não, você tá falando por perna? tem uma ideia, né? 6 litros, Miguel. Entendi.
Não, Não. o Miguel caminhou bem por dia. Não, eu bebo bastante água. Tem que beber, Eu tem bebo que bastante beber. água. Mas não nisso tudo. Eu acho que, Então, eu acho que mas eu devo chegar uns 2 a litros. deficiência de água, né, quando a gente trabalha o elemento água, ela não está só relacionada à água líquida, Não, né? no alimento, em No tudo. alimento. Ah, boa. Então, existem alimentos para você tonificar. O elemento água, ele se desgasta principalmente pelo excesso de trabalho. E a gente vive numa sociedade onde toda hora a gente está com esse excesso de trabalho. Então, o equilíbrio entre trabalho, descanso, lazer é importante. Atividade física. Então, se você não tem esse equilíbrio, a tendência de você desgastar esse elemento água é muito grande, criando um elemento fogo grande dentro de você. Se dizer que ele nem é grande, mas como a água é pequena, Pequena, acaba que ele cresce. É igual isso. Igual fogo na o amor e o Amazônia. ódio. Fogo na Isso mesmo. Amazônia. Tá. Porque é a filosofia do Yin Yang, né? Exatamente. Você Você tem que... controla os dois. Saquei. A minha pergunta, agora posso fazer. Vai, mete marcha. Você frisou bem o café sem açúcar. Isso. Como é que eles lidam com o açúcar? Porque a gente sempre ouve que o açúcar é um Não, veneno. eles não utilizam açúcar. Eles não utilizam o açúcar. O açúcar refinado, ele é um veneno, né? Sim, Existem sim. 3 alimentos que são extremamente inflamatórios. O açúcar refinado, a lactose e o glúten. Sim. Então, para uma dieta equilibrada, você tem que tirar esses Meu 3. leite com Nescau, ó. Nossa, Fudeu, não! mano. O seu leite com Teu leite com Nescau tem Nescau é o os menor dos 2. problemas. Não, o Nescau é Eu ia falar glúten. O seu leite que com Nescau tem muito Mas aí açúcar, tem o mano. nugget, Mas tem eu tudo molho que ele o entra pãozinho também. dentro do leite com Nescau. Aí estourou, aí você conseguiu. Aí bateu a É. meta. Ô, 3 de ô, 3. Isso é interessantíssimo. Ô, Miguel, o seu paladar é infantil, né? Porque leite, é. leite E com pra Nescau, piorar, leite com molhadinho o Nescau pão. E pra piorar, ele toma leite com Nescau gelado com pãozinho molhado. Você tá Então. vendo que você, de acordo com a medicina oriental vou chinesa, você tá cortar esse fodendo vídeo, com a tá? porra toda? Mas Eu não sei assim, se você percebeu. Isso é interessantíssimo, porque a gente, como está a gente está estudando, aprendendo com grandes profissionais Sim, de várias áreas. áreas. Então a gente vai mexendo com a nossa cabeça. A gente começa claro, a gente começa a entender as causas e consequências. E eu escutei uma vez uma médica falando, por exemplo, o uso do óleo do CBD. Ela falou, ótimo, mas o óleo do CBD não é uma fórmula mágica. Então, se você usa o óleo do CBD, mas continua dormindo mal, continua vendo televisão, continua no Tomando iPhone, continua tomando Coca-Cola, Nescau continua gelado Nescau com leite. gelado, você Não, vai fazer. você pinta de cal. Mas boa. a sociedade ocidental, ela busca fórmulas mágicas. Sim, ela quer E a- encher a cara. Isso, ela quer comer um remédio para emagrecer, ela quer ter hábitos nocivos e um remédio para dormir. Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade imediatista, infantil e imediatista. Ela busca soluções mágicas. Não adianta qualquer coisa que você fizer se você não mudar estilo de vida. E o que acontece? A alopatia, né, ela burla isso. Por que a nossa sociedade gosta da alopatia? Porque a alopatia, ela vai te trazer um Ela vem de um resultado... conceito. Ela vai te trazer um resultado imediato. Ela quebra o sintoma. Não, Ela Então, quebra o o sintoma, sintoma, que é o que você isso. sente por estar mal, então. ela vai lá e quebra. Eu trabalhei 22 anos na indústria farmacêutica e com lançamento de produto. Então, quando a gente começou a entrar, há uns 2 anos atrás, que a gente começou a entrar na linha de vitaminas e vitamina D e tudo, o diretor médico falava pra gente assim, cara, como é que a gente vai convencer a pessoa a tomar isso? Ele não vai ver. Ele não vai assim, ver o resultado imediato. Boa. Toma, por exemplo, como é que você convence o cara a um tomar um puta sentido. colágeno que custa R$400? Falando assim, olha, quando você tiver 90, tu vai estar inteirão. Vai estar 0. O cara, pô, eu tenho 40. Vou comprar uma lata dessa, custa R$400. Mas essa porra por 50 anos? Mas nem Pra fodendo. ficar bem com justo. 90, e se eu não ficar? E se eu não chegar nos 90? Então, você convencer o mercado consumidor hoje de um benefício que ele não enxerga, que ele não agrega, é muito difícil. Rodri, eu vou te falar mais, tá? Eu sei que a palavra é sua, mas eu vou falar mais. Aqui no escritório eu vivo isso, com essa galera, essas pessoinhas maravilhosas que vivem ao meu redor. Corta, Miguel. Porque assim, todo mundo, eu sou extremamente rigoroso com o meu estilo de vida. Eu sou chato do chato. Miguel sabe disso.
Sou chato do chato com o meu estilo de vida. Então, o que eu faço? Assim, eu ainda entendendo o que você fala, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, porque o nosso psicológico depende muito de um equilíbrio que tange o social ali. Então, pô, eu não bebo, beleza. Eu não bebo 6 dias por semana, mas tem um lado social que eu preciso Mas você acolher. não pode ser radical. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, assim, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que entender que eu tenho um sono saudável, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma rotina saudável. Isso não significa que eu vou numa festa e quando der meia-noite eu vou para casa. Não, eu vou ficar até às 5 da manhã, vou beber, vou me divertir, vou... E no outro dia eu volto com a minha rotina se saudável. reequilibra, Você boa. se reequilibra. Claro. Então, entender que a gente não pode ser radical em nada. Não acredito em dietas restritivas. Não acredito em nada que você é proibido de comer. O que nem o leitinho, né? O TT do Miguel. Adorei. Eu vou ser obrigado a editar. O TT. Dona Vera vai assistir isso. O TT do Miguel é o TT da legal. manhã com pãozinho molhado. Vai tirar, então. vai criar um problema psicológico essa Mas criança. ele não precisa tomar todos os dias. É. É uma alimentação que tem um fundo psicológico muito maior. Uhum. Mas ele pode tomar algumas vezes. Não, Não, é a que gente nunca fala. mais ele vai A gente fala do tomar. refrigerante. Não, O o que eu refrigerante, tava a falando- fritura. Eu tava falando, desculpa, só pra concluir. Eu tava falando assim, eu sou muito rigoroso. Então, assim, quando eu tô aqui no escritório, eu tô falando de dia de semana. E normalmente esse tipo de quebra que você faz de vida, você faz num momento de lazer, porque você junta, né, aquele momento de lazer com um ajuste psicológico e coisas que você gosta de fato, que é a sua recompensa, que é assim que eu chamo pra eles. Então, eu sou muito rigoroso aqui e eu tenho muita dificuldade de fazer eles entenderem que eu sou rigoroso aqui, porque quando eu tiver no meu momento de lazer, eu vou me desequilibrar e é aqui que eu tô me reequilibrando. Sim. E aí é assim que eu Mas aí faço. mas aí é consciência de cada um, né? É muito difícil É explicar. muito difícil, Não, porque é a questão de mudança de hábitos. E eu concordo, né? O óleo, né, da cannabis, ele é extremamente importante, ele é extremamente eficaz, mas como é um fitoterápico, né, existe uma série de atitudes que a pessoa que está tomando, ela tem que entender também. Não vai fazer milagre. Sim. Do mesmo jeito que a agulha que eu coloco sozinha não vai fazer milagre, do mesmo jeito que os fitoterápicos chineses não vão fazer milagre, se você não mudar a sua postura. A gente vê isso Não, o tempo todo. o tempo O todo. tempo todo. Eu fiz acupuntura para eu ia parar de falar- fumar. Ah, é? Fiz. Fiz. Cada Fiquei um tempo vez é sem uma fumar. descoberta nova Fiquei um nesse tempo sem lugar. fumar. Fiquei, tipo assim, sei lá, quase 6 meses sem fumar e voltei. Pô, mas eu fiquei puto da Voltou vida, por quê? voltei. Não se sabe. Coisa de gente Porque doida. a acupuntura para parar de fumar, você vai trabalhar a ansiedade, né? É. Você vai diminuir a ansiedade E aí- da pessoa, E você- justamente. E aqui, como você falou que aqui é o seu momento rígido e em casa é o seu momento de lazer, que é quando você quebra, eu tinha isso também. Então, eu tinha todo um cenário que me levava a fumar. Mas você sabe que Na sua casa. Até eu mexer nisso, parar de fumar, e eu trabalho com algumas pessoas que me pedem isso, o meu marido é fumante, eu percebo isso. O problema do parar de fumar não é o cigarro, são os rituais. o hábito. Os Os Exato. rituais que você É cria. verdade. Nossa, eu tinha uma almofadinha que eu sentava na varanda. Então você que tem cinzeiro- o prazer pelo ritual. Que coisa gostosa. Aí eu mudei a varanda, fiz algumas coisas assim pra dar uma... Mas foi você que falou que se amanhã saísse uma matéria no jornal falando assim, cigarro não faz mal, era tudo Volto. mentira. Na mesma Volto. hora, você Então, falou que gosta da porque fumaça. Adoro. o A ritual fogueira. de Nossa. fumar, o ritual, o acender o cigarro. Então as pessoas, por exemplo, o meu marido ele fuma dirigindo, ele senta no carro, A primeira a vontade que primeira dá. coisa que dá, porque para ele é um ritual dirigir fumando. Era Então, uma pro coisa- fumante, a questão não é nicotina. Eu sei que existe toda essa questão, mas que em um mês o organismo tá limpo. Limpa. É a fumaça, é o ritual. É o ritual de abrir uma Então, cerveja, de você estar Verdade. sentado. Toma café. Isso. A galera assim, vincula muito café com cigarro, não sei Não, porquê. música. Mas, Odri, o que eu falo sempre assim, o poder do hábito ganha de qualquer outra coisa. Ganha. Quando Você já leu você esse cria livro? um hábito, eu li uma parte. Esse na livro é internet. maravilhoso. Mas assim, quando você cria um hábito em alguma coisa, qualquer que seja, boa ou ruim,
Eu criei um hábito de assassinar pessoas na rua. Vai ser muito difícil você quebrar esse hábito, que é um hábito, é o que você tá falando. Tem, ou fazer um esforço muito grande. Então, mas aquele hábito, se você muda, né? Por isso que eu amo ligar a psicologia com a acupuntura, porque quando você muda um padrão interno, aquele hábito deixa de ter uma Relevância. relevância. Isso. Então, assim, eu fui uma pessoa obesa, eu fiz bariátrica. Eu fiz bariátrica acho que 8 anos, agora eu não lembro direito as datas. E todo mundo fala pra mim, nossa, você não tem cara, né, de que foi uma pessoa obesa, você não tem cara de bariátrica, você não tem cara de nada. Eu não engordei 1 quilo, eu acho que hoje eu tô até mais magra do que quando Terminou. eu terminei o processo, porque eu tive mudanças de hábitos. Eu mudei totalmente, porque não adianta você fazer a bariátrica e continuar comendo, que você vai engordar. Você vai emagrecer Sim. o primeiro e o segundo ano, mas depois você vai voltar a engordar, porque não tem mágica. Não existe tem mágica. Então, eu mudei todos os hábitos alimentares da minha vida. Todos. Tudo, tem que mexer em tudo, no Tem que sono, mexer em tudo. E aí mexe em todo o resto. E hoje, né, eu entendo que eu tenho que comer aquilo, mas eu falo para todo mundo, a bariátrica foi um final de um processo da minha vida. E depois da bariátrica, eu fui estudar medicina chinesa, aí eu me transformei. Então, aqueles hábitos alimentares não se encaixavam mais comigo. Tá, faz sentido pra caralho. Quando eu parei de fumar, por isso comecei também. a correr. Então, e aí você... De desespero, né? Você tem que fazer algum tipo assim, parei de fumar, estou com capacidade pulmonar maravilhosa. E aí? Porque eu fumava, eu nadava, pegava onda, jogava bola, então não me fazia, eu não sentia aquele negócio de falta de ar. Quando eu parei de fumar, eu falei, puta, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque assim, eu tenho que ocupar minha... vou correr 5 km, vou correr 10, Você tá vou correr correndo, 15, vou correr Renatão, 21. sempre? Não, tive que parar por causa do coração. Tá com o coração fudido? Não sabia. Eu tenho hipertensão. Aí o médico pediu pra eu dar uma porque baixada. sobe... Ele falou, você pode ter um pique um pique e dá infarto. e infartar numa Tá, corrida de bobeira. pode. Se você não Porque ganha a vida por corrida, isso... ela sobe a pressão arterial. Quando Sim, você... mas não dá pra ficar controladinho, dá pra fazer Mas- uma corridinha mas é um um pouco mais pico. controladinha, assim. Não Né? Não, ele dá. pode fazer uma atividade com menos... Sim, tá aí a caminhada. Chamar levar Mas você não pro dá mais pra jiu-jitsu. correr. Eu queria até Certeza, brincar, você infarto tá na certa. correndo, um caminhão passa perto e buzina, você infarta e morre. Porque tu já tá no 140. Já. Vem o caminhão, já. passa perto, tu... E aí aquele... Pum, aí um AVC, uma merda assim. Ele fala, se você não ganha vida com isso, meu... Ele ainda brincava assim, você ganha quanto pra correr? Aí eu falava, nada. Mas Eu falei, então, o que você tá fazendo de atividade aqui? Porque assim, capinar. é que me parece que esse médico foi meio cagão. Não, Peraí. Ele é médico do esporte. Vou explicar qual que é a minha ideia nisso. Porque assim, beleza, eu concordo que os esportes não são para todos. Não dá para você falar para um cara que tem um problema cardíaco, vai surfar. Porque é muito instável o movimento. Então tem hora que a onda vem e você tem que fazer muita força, seu batimento vai a 180. Não dá pra fazer jiu-jitsu. O cara vem passar sua guarda, você tem que fazer uma força do caramba, seu batimento sobe. Mas assim, eu não vejo como um médico pode chegar pra um cara que tem um problema de circulação, de pressão e falar assim, não pratique mais esporte. Não me Ele parece falou isso. razoável. Não, ele falou da não corrida. corra. Eu tenho Caminhada. Então, eu tenho um Caminhada. paciente que corria, Só caminhada. caminhada. Ele pode fazer uma natação. Sim, não pode ter esporte Eu tenho um paciente que ele sempre corria, ele ama correr, e ele teve uma síndrome pós-Covid, que o batimento cardíaco dele ficou a 150. Direto. Direto, em isso é repouso. Páreo. É um ataque cardíaco violento. Então, ele não podia fazer caminhada. Ele tinha que ficar, porque em repouso estava 150. Caralho. Ele ficou 4 meses, ele fez todos os exames, e aí o cardiologista falou, não, do mesmo jeito que veio, ele vai embora. E realmente, deu 4, 5 meses, ela sumiu. Da hora. E aí ele voltou a correr. Então, realmente, a corrida é complicada. Ele pode fazer outros esportes, ele pode fazer uma academia, ele pode fazer uma série de outras atividades. Mas que não, ele sempre tem que ficar em... Acho que musculação você não pode fazer, mano. Atividade Tem chance. física, pra mim, a ideal é realmente caminhada. Porque você respira melhor, caminha. Então, é o que eu tô
programada a fazer. Corrida Só que como pra você mim- corre a vida inteira, É difícil caminhar. caminhar é muito difícil. Corrida muito pra mim é um chato. problema, porque eu tenho problema no joelho. Meu joelho é fudido. Então, tipo, se eu correr, no dia seguinte eu tô todo dolorido. Não, mas acho que todo mundo tem joelho Meio zoado, né? zoado. Bom, principalmente quem É foi desgaste. obeso como eu, como É ela, desgaste. o joelho E normalmente é desgaste. Eu ferrado. joguei vôlei muitos anos, né? Meus joelhos são todos É, tá, arrebentados no tornozelo. Isso é uma surpresa quem diária, cara. quem regula, né, as cartilagens, as juntas, é o elemento água, Oh, né? gostei. Isso, a gente conseguiu minha atenção. Vai, manda bala. Então, numa deficiência aí de água, porque para pensar que o seu organismo ele é que nem um motor de carro. Você precisa do óleo Tá tritando sem lubrificando. parar ali. Então, se você tem deficiência do elemento água, você não está lubrificando as suas juntas. E aí tem um desgaste de cartilagem, Aí dá uma hernia de disco, dá um disco, negocinho desse aí. O que eu- Artrite, artrose. Artrose é o que isso. mais tem, né? Eu tenho artrose no Não, joelho. No eu joelho é artrose. eu pego bastante gente com hérnia de disco, com desgaste de disco. Eu acho que eu não tenho, não, porque eu faço um esporte que é muito intenso, né? Jiu-jitsu eu não sinto. Não, e nada você nas tem costas. então, você tem uma massa muscular que segura a tua coluna, né? Gostei, continua. Isso, isso Gostei, é importante, né? Então, todas as pessoas que têm já desgastes, né, na coluna vertebral, elas têm que fazer uma atividade Musculação. física justamente para segurar, Principalmente lombar e costas, né? para segurar a musculatura que segura o nosso esqueleto, né? As pessoas esquecem disso, que é a musculatura que Perfeito. Mas Assim, por isso que o pessoal no de caso do computador- joelho é um problema, porque assim, a musculatura do quadríceps vem até antes do joelho, a musculatura da panturrilha começa pra baixo. O joelho é uma área que quase não tem massa muscular no joelho. Não, mas é o quadríceps que segura também o joelho. Então você tem que fazer o fortalecimento de quadríceps, de tá. perna. É, a gente faz, mas meu joelho ainda é meio zoado pra isso. Mas faz sentido. Mas foi um desgaste de anos, né? sim, sim. E aí não adianta. não E é nessa época eu não tomava tanta água. Cartilagem não se regenera. Não regenera, Uma exatamente. vez perdida já era. Então a gente tem que cuidar da cartilagem. Aí a gente volta para a questão do colágeno. É. Alimentos que geram colágeno no corpo, aí voltamos na medicina chinesa. É pé de galinha. Não, aí não dá. Pé de Geleia de galinha. mocotó. Pra Pé mim já deu. Pé Pra de mim já deu. galinha. Mas Não, pé já de deu. galinha. Não rola. Não dá. É o melhor. Nugget, né, Miguel? Nugget. Tem uma segunda opção. Nugget tem tudo. Tem uma da galinha. segunda opção, Bico. Dri. Pô, cara, pé de galinha não tem condições. Mas você não precisa comer o pé de galinha. Eu vou Você fazer- cozinha o pé de galinha Cheirar na panela ele. de pressão. Dissolve ele lá. Bate ele no liquidificador, peneira ele e ele é um caldo. Que esse Piorou. caldo você pode pôr no arroz, você pode fazer uma série de coisas. Miguel, não Você vomita quer agora, ficar Miguel. bem? É assim. Ó, É Isso que eu ia te assim. perguntar. A medicina chinesa, você falou que ela trabalha com tudo, inclusive com a parte de alimentação. Então, esse tipo de alimentação também vem deles, esses... Bem, Esses caldos, essas- Isso, a gente trabalha com a dietoterapia chinesa, né? Então, quando o paciente chega para mim no consultório, né, eu avalio toda essa questão alimentar. Então, de acordo com a deficiência ou com o excesso que ele tem no organismo, a gente vai tentar, né? Porque mexer com a alimentação é complicado, principalmente no Ocidente, a gente vai passar alguns alimentos que vão trazer energeticamente para ele e aqueles alimentos que tiram a energia. Então, a dietoterapia ela é muito individualizada. O que serve para você não serve para o Fábio, não serve Entendi. para o Miguel. Porque é de acordo com a sua energia. Então, tem alimentos que para você vai dar uma energia ótima e para o Fábio vai tirar energia. Faz sentido. Caralho. E aí, mas assim, aí você consegue, você chega nesse caminho numa... No diagnóstico energético. Na conversa e entendendo o que minha é a prime- vida. Então, a minha primeira consulta eu faço uma avaliação. Então, eu vou perguntar de todo o contexto de vida, Cocô. doença, sono, alimentação, cocô, xixi. Adoro cocô. A gente pergunta de tudo. A gente faz palpação, a gente vê cor de pele, olhos, cabelo. Quero Então, a ver a Shine no Renato, observação... o cabelo. aí unhas, pra saber como é que tá. Unha. Aquela palpação, o Fábio fez assim. Não, eu quero ver achar palpação, cabelo em mim também pra analisar o cabelo. Quero ver. Não, mas a calvície é um A ausência sintoma. é um sinal também, É é. um sinal também de envelhecimento e deficiência de água no organismo, de energia de água.
Entendi. Vou tentar juntar aqui a medicina ocidental com a oriental agora. Beleza. Na medicina ocidental, pelo menos dizem que a testosterona altos níveis de testosterona são responsáveis pela queda de cabelo. Sim, sim. E aí eu tô falando que isso tem... que conseguiria equilibrar isso? Então, por exemplo, o cara que faz musculação todo dia, normalmente ele tem um índice um pouco mais alto de testosterona do que a média, né? De quem não faz. Como é que eu equilibro isso? Tomo mais água do que eu deveria? Não, quando eu vejo que tá caindo? alimentação, sono de qualidade e a sua alimentação focada para esse desequilíbrio. Vários aspectos que mostram uma deficiência de água Acho no que teu tá na hora de organismo. encerrar isso aqui, tá vendo? A gente pode chamar um geriatra no próximo programa? Talvez. É bom geriatra, Desculpa, Miguel. não, brincadeira, fala aí. Conforme a pessoa vai Brincadeira, falando, brincadeira. esse exemplo Mas do... é isso, é o laudo, tu vai, ó. Você vai anotando. É o checklist. Checklist, ó. Tá. Ele calvície, deficiência de água, problema no joelho, deficiência de água, pratica muito exercício físico, ótimo, isso é bom, mas o quanto isso está acima ou abaixo da média? Então, a gente faz um checklist. A gente pulso, né? Principalmente questão na medicina chinesa, a gente faz diagnóstico pelo pulso e língua. Então, e excesso Como que você também. vê isso na língua? Você tem um mapa assim? Tem um mapa. Mas é aquelas ranhuras que tem na língua? Cor, formato? Cor, formato, marca de dente, afta, Que loucura, isso é legal. rachadura. Cada aspecto da sua língua representa um determinado órgão. E a gente também tem o pulso, mas não é. A gente escuta o pulso diferente do pulso ocidental. São 3 pulsos de cada lado. E aonde também a gente consegue ver quadro de deficiência ou plenitude. Caramba, que da hora. Doideira, né? Não, você imagina que uma criança de 3 anos chega pra ela e mostra a língua mal educada. Ela... Olha, tá faltando água. Não, a língua da criança Vitamina é diferente C. da do adulto, né? Porque como a criança tem muita energia, né? Geralmente a língua dela é vermelha, não para quieto. Então, uma criança com uma língua mais apática e mais... tem alguma coisa errada, né? Esbranquiçada. Você conseguiria sacar isso, tipo, numa mostrada de língua de uma criança mal educada? Não, porque tá muito Precisa de um tensa, pouco mais né? de tempo. Um pouco mais de Não tempo. pode estar mas... tensa. E aí a gente junta todos esses elementos que você levanta. Então, a gente língua, pulso, toda observação, palpação, se dói, se tá vermelho o local, né? Se conforme eu aperto pontos, né? Que dão... Energéticos. Os tipo energéticos, que dão dores, que ficam vermelhos. E aí a gente faz um diagnóstico energético da questão. Aí você falou aí você tem alguns caminhos de terapia. A acupuntura, acho que é o seu principal, né? A acupuntura, por ser, né, no Brasil, por ela ser mais popularizada, é o que as pessoas preferem. Elas Legal. querem trabalhar com acupuntura. Mas se alguém chegar lá de coração aberto e falar assim, aplica a sua técnica completa em mim, aí você entra na acupuntura, na dietoterapia que você falou. A dietoterapia eu entro mesmo a pessoa não querendo, eu faço uma lista do que seria bom ela comer, do que não seria. Sim. E aí a gente vai trabalhando depois por sessões se ela está seguindo ou não. Então acaba que sendo... A fitoterapia, ela é um pouquinho mais complicada, né? E depois, pós-Covid, ela se complicou mais porque as fórmulas vêm da China. Tá. E a gente está com um problema. A gente tem um problema da Anvisa. Tá. Então, no Brasil, só pode entrar fórmula à base de minerais, né? Não pode entrar nada de origem animal. Não pode entrar nenhuma fórmula de origem animal, a Anvisa libera. Então, é só mineral e vegetal. Como assim uma fórmula animal? O que teria? Chifre o pé de galinha que ela falou. Chifre de veado. Eu vi lá na China eles raspando, ralando. Eu comi uma pele de burro. Pô, parecia uma gelatina. E tem um explicativo lá, isso aí é pra cada coisa. Para cada... Eu ia fazer uma piada péssima, eu ia ser a pele cancelado. de burro, para pessoas que estão com doenças, com comorbidades que deixam abatidas, que deixam essa pele, ela é fenomenal. Ela te levanta. Nossa Senhora. Essas duas coisas têm valor, bastante valor na China? Cuidado, hein, Renato? Vou ficar rico. Se for pra China, os caras te sequestram lá. Vou ficar rico. Chifre de viado e pele de burro no mesmo cara.
Vou ficar Tenho, rico. eu tenho fotos assim, a gente É chegou só aí. raspar? É só raspar? Só raspar o chifre, cortar a pele. Você é louco? Lá existem hospitais de medicina chinesa. Do mesmo jeito que a gente tem prédios aqui de hospitais, lá são de medicina chinesa. E a farmácia são tudo isso. São insetos, são... Então, isso é uma E a- coisa que eu vejo muito sobre a alimentação com insetos. Inclusive, tenho uma ex-patroa minha, que é dona da empresa que eu trabalhava, que é chinesa, nascida lá, criada lá e tal. E uma vez a gente tava em viagem de negócio, eu perguntei pra ela, eu falei assim, é real essa parada de comer insetos lá? Porque fala-se muito, mas a gente não tem certeza. Ela falou, Fábio, muito real. Lá Muito se come real. qualquer coisa. Eu não cheguei a ver, né? Porque o pessoal do meu grupo até chegou a ir tentar nessas feirinhas em Pequim, mas estava fechada, né? E eu fui um pouquinho antes, né? Eu brinco que eu falo que eu vim com a Covid, né? Porque eu Trouxe vim a Covid embora. pra cá, Eu já vim embora final de novembro de 2019, já Foi estava começando. exatamente. E depois ela fechou, né? Uhum. Eu falo que eu fui no momento certo, ou eu Foi no ia, Foi, ou eu não ia, não ia mais. mais, porque ninguém mais foi, né? Ela tá fechada. E a gente vê muito assim, eles usam tudo quanto é inseto até para medicamentos, até para medicamentos. E a parte vegetal também é desenvolvida? Então, Ou é mais a animal? Não, a vegetal ela é muito desenvolvida e assim, uma coisa que chama a atenção. Eles se preocupam muito com a questão energética. Então, se planta determinado insumo que vai utilizar como remédio naquele solo, naquela região e naquela temperatura. Porque se você produzir em outro local, em outro solo, em outra temperatura, ela vai mudar, é outra coisa. Eles têm muito essa preocupação. Então, determinados insumos para a medicação é naquele local. E eles fazem isso através de uma cartilha, vou chamar assim, uma De cartilha 5 de mil procedimentos anos. de 5 mil anos. Mas, por exemplo, no cannabis, por exemplo, que a gente faz fazendo a conexão, existe também essa preocupação, porque o solo impacta, a temperatura tudo impacta. Isso. Só que aí a gente tem o famoso COA, né? Certified of Analysis, que aí ele manda para o laboratório e eles testam para Não, ver. mas a indústria farmacêutica na China é isso. Eu conheci e são de tecnologia de primeira linha. Eles pegam também, faz o certificado de análise das Tudo plantas. cientificamente. Caralho, que da hora. Tudo, Que da hora. Tudo provado cientificamente. É uma ciência, né? Quando o pessoal fala que medicina chinesa é religião, filosofia, é É ciência. baseado em religião, baseado em filosofia, origem. mas transformado em ciência. Tem a É, origem assim, mas só que evoluiu, né? Evoluiu. Então, a indústria farmacêutica na China, você entra, você não fala que você está numa indústria de... As matérias-primas são todas. E tudo tem- chinês, aí indiano. mas você conheceu os campos de De plantação, plantação? não cheguei nos campos de plantação. Eu fui nas Indústrias. indústrias mesmo. Porque são regiões muito distantes e a China é China muito é grande, imensa, né? a China é Imensa. imensa. Não... Que Mas a loucura. fitoterapia lá é o carro-chefe, né? Você faz lá a graduação ou em fitoterapia ou em acupuntura. E quem faz em acupuntura é como se ele fosse menos, né? A fitoterapia é o carro-chefe. E aí eu tava listando as formas terapêuticas. Então vamos lá. Acupuntura, Fitoterapia. da alimentação lá. A Dietoterapia. Fitoterapia. Qual mais? Aí a gente tem as massagens. Aquela do calor e Aí tem a ventosa. moxa bustão, que é o do calor, né? Que é com os meus pacientes. É as pedras quentes lá? Não, Não, a é do moxa Michael Phelps. Michael Phelps, Não, lembra aquela é a ventosa. da ventosa? A ventosa é aquela que faz as bolinhas. Que Isso. você vê nos atletas, que na Copa do Mundo tinha um. É. A moxa é com artemisia, é uma erva que ela seca e ela produz um calor. É que parece a maconha? Isso, Ah, tá, boa. essa que meus pacientes falam assim, põe aquele negócio para eu sair daqui. Bem, Zen. Então você joga calor para dentro do Organismo. organismo. mas do a organismo. planta, ela gera calor ou ela é aquecida? Ela é aquecida com fogo. Ah, Ela tá. tem a planta, a artemisia, Tá. ela tem princípios fitoterápicos. Sim. Hoje se usa muito a moxa elétrica, eu não gosto.
Eu sou mais raiz. Sim. Gostei. Ah, não tem como, né? Se você tá fazendo um negócio... A moxa elétrica, o pessoal... Porque você vai esquentar o local, mas eu acho que se perde um pouco. Então você pega a erva mesmo, coloca lá e põe fogo nela, de uma forma controlada, obviamente, para ela Isso, soltar o... Isso. Ah, Até o da ventosa tem um que é por calor, né? Tem. Tem Você o que é pode por pôr... calor e tem o que é por compressor. Mas eu já vi o do isso, calor é. também. O cara bota e aquece. eu faço a já do faz o- fogo. Eu faço a ventosa do fogo. Isso. que ela um chupa. quando- Ela é um de vidro. É muito legal. Eu adoro fazer a ventosa do Conta, fogo. conta. Ela é de vidro e você tem uma tocha na mão. Uma tocha não. Aí você... Que é a ventosa clássica mesmo. Que antes não existia a de acrílico que existe hoje. Então eu esquento a ventosa e passo na pessoa. Tá. Esquento a ventosa e passo na pessoa. E tem a de acrílico, que é a de sucção. Ela é mais prática, né? Uhum. Mas a de fogo é mais gostosa. É, porque você vai ter, É. vai ter outra Você estímulo. precisa fazer- fazer relaxamento da estímulo. musculatura. vai ter Liberação outro miofacial, tô precisando fazer, muito. Liberação miofacial, a ventosa é fantástica, fantástica. Preciso Tanto a fazer. deslizante quanto a fixa. Muitos pacientes que treinam e chegam para mim e falam: ai, Adriane, estou destruído. Faz uma sessão de ventosa. E eu faço. É, porque dá um Chega um up, né? determinado Dá uma ponto liberação, que, dá uma chega um determinado ponto que você já não consegue mais tanta carga, porque você tá onerado, assim, você precisa fazer umas coisas dessas. Vou preciso fazer. Beleza. Aí você tem as massagens e tem mais um, você falou, né? Ou eu tô confundindo? Não, a moxa, Moxa. a ventosa. Isso tudo faz parte das massagens. Não, Não. A moxa, moxa é a do fogo. fogo. é. A A ventosa ventosa é outra. As massagens, que é o tuinar, são todas as massagens que vai trabalhar. A Dietoterapia, e dietoterapia, acupuntura. acupuntura e a fitoterapia. E lá eles fazem muito Você vê muito lá na rua os idosos fazendo tai chi, Tai né? chi. Ah, boa. Que aí são movimentos controlados e tal. Conhecimento corpóreo. Da hora. Isso, então aí você traz, né, a energia. E tem É pra todos isso os- que serve isso? Pra, tipo, uma troca energética? Isso. É um autopasse. É. Sabia não. Eu achei que era mais Não, você vai consciência corporal, Então, assim. não, aí você trabalha Também. consciência Equilíbrio. corporal, equilíbrio, ainda mais pro idoso, né? Mas tem também a questão energética. Que da hora, eu não sabia. E quando, assim, pelo que eu entendi do que você está falando, só me corrija se eu estiver errado. Quando uma pessoa entra no seu ecossistema de atendimento aí, você faz, a primeira sessão você vai lá, faz toda essa leitura, entende, faz um diagnóstico, vou pôr entre aspas, só porque você falou que isso vai sendo ajustado ao longo do tempo. Isso. Então você faz um diagnóstico prévio ali e começa esse tratamento. Isso. Mas pelo que eu entendi, essa pessoa passa muito tempo com você. É praticamente uma psicologia mesmo, que é a sua Não, eu especialidade, junto com Isso. Aí eu faço. Então, aí eu tenho um tratamento diferenciado. Por eu ter uma formação em psicologia, geralmente as pessoas eu atendo um por vez. Então eu não consigo atender deixar um fazendo uma coisa e fazer. não consigo. É uma limitação minha. Por eu ter essa formação em psicologia, eu preciso ouvir o meu paciente. Então, geralmente, eu ponho ele na maca e eu sento do lado da maca e ele vai falando tudo o que aconteceu na semana dele. Então, a gente faz um trabalho, né? Onde a gente vai trabalhar não só o físico, como o emocional também. Que legal. E isso. você, psicólogo, você pega a entrelinha. Pego. Coisa que a gente fala, É, passa a mensagem sem ter usado a palavra certinho. Você então, consegue... dificilmente eu tenho pacientes, né? Eu tenho alguns pacientes que vão lá, fazem 10 sessões, 5 sessões e vão embora. Geralmente, os meus pacientes, eles criam um vínculo e ficam comigo. Que legal. Então, a gente trabalha a questão emocional, o estresse, ansiedade, insônia. A gente trabalha uma série E de aí? outras Não, eu já- questões. Já tive muito. Já tá se colocando ali pra passar? Não, já tive, eu assim... Isso é tudo merda que você fala que você tem. Mas é claro, eu fiz trabalho de psicologia com um psicólogo Sim. por 3 anos. Sim. 1 ano com psiquiatra e 3 com psicólogo. Tá bom. Você Tá viu- bom, tá você viu o bom, negócio tá no Face- bom. no Instagram de um cara que chega assim Mas e fala foi assim: pandemia. Meu, A pandemia, Pandemia foi ela desencadeou vários cagou gatilhos. todo mundo. Tá bom. Porque assim, a pandemia, ela trouxe uma coisa que a gente nunca vivenciou, né? Pouquíssimas pessoas vivenciaram a gripe espanhola. Sim. Foi um século, né? Foi praticamente um século de diferença.
E aí a gente vivenciou algo, então, o risco de morte era iminente. E a mídia fez muita questão de ressaltar Foi. isso. E isso, pra mim, foi... E aí acabou, né? Você Acabou falou que você ouvia a parada na TV, você começava a sentir falta de ar em casa. Só de ouvir que- mas aí o que, Você o é que, todo que cagadinho da cabeça também, hein, Renato? Não é por nada. desencadeia o pânico, né? Desencadeia o pânico. Várias pessoas sofreram de crises de ansiedade porque a pandemia nos trouxe isso, ela tirou o nosso direito de ir e vir. E pior, né? Foi instaurado um pânico. Deixou travado em Mas casa. Restringiu mostra a o cara- comunicação Aí fala, social. o e cara tal. morrendo com falta de ar e tal. Você fica assim, meu Deus, se eu pegar isso, Aí você pensa nas comorbidades que você já tem. já tem. Fala, ai, acabou. Ferrou. Nossa. Que louco. Qual o Miguelão? Que louco. Mas é isso aí. E o ansioso, ele sofre com aquilo lá do futuro. Não, ele sofre, Então- né? O ansioso, ele sofre com uma hipótese que pode... Que nem Nunca vai, acontecer. que nunca vai acontecer, mas ela, dentro da nossa mente, ela é real. É. Ele já tá desesperado. E a E mente não trabalha adianta, demais. e não adianta a pessoa do lado falar, mas isso não é Fica real. calmo. Ai, Dá vontade de socar. dá. Fica calmo. Tá tudo bem, fica calmo. Pelo visto, você também curte esse rolê da ansiedade. Eu tenho Mas é porque a ansiedade gente- pra fatores muito específicos, assim. Mas eu não sou um cara ansioso por tudo. Pra fatores muito específicos, eu tenho umas crises de ansiedade. Mas é muito raro. Crise mesmo, de ficar... É muito raro. Eu tive em 2012, eu tive síndrome do pânico, eu fui parar no pronto-socorro, gritando, chorando, berrando, achando que eu ia infartar e morrer. E você tem todos os sintomas do infarto. Sim. O braço adormece, você fica com A a mão boca sua. roxa, o batimento Já cardíaco passou por sobe. Eu falei daquela vez aqui que eu passei exatamente por isso. Achei que ia morrer e ia me Não, o coração tá aqui, ó. Você sente o coração aqui na garganta. Você tem todos os sintomas do infarto. Todos. Caralho. E aí, né, por eu ser psicóloga, eu olhei pro residente, coitado, porque você vai pro pronto atendimento, você vai pegar o residente que quem? nem sabe o que tá Exatamente. Quem é quem acontecendo. ali? Aí eu olhei e falei assim, acho que eu preciso ir pro psiquiatra. Eu só lembro que ele arregalou os olhos e fez assim pra mim. Acho que você precisa. Moço, não ia Então, falar, mas... Deus foi tão bom comigo que eu morava num condomínio de 4 casas. Uhum. E a minha casa era a número 4 aqui. A minha vizinha daqui, psiquiatra. Ai, que bom. Então, e a gente, todo mundo em casa, as 4 casas Nossa, em no casa caso por conta da da- pandemia. Uhum. E eu passei mal em casa. 1h e eu falei pra minha mulher, me leva pro hospital. Mas a gente vou acha morrer, que vai Mônica, morrer. A eu vou sensação é morrer. que algo muito E eu ruim pensei, vai eu não acontecer vou com a nem gente. dirigir, porque eu vou morrer, eu vou desmaiar, você me leva agora. Ela falou, Renata, a gente não pode ir. Porque se a gente for... A gente pega tava no- Covid. Tava no auge do Covid. Se a gente for nós dois, a gente acaba pegando Covid. Aí, vamos lá na Elaine, na nossa vizinha. Aí fomos conversar com ela. Ela falou, cara, você nunca teve nada. Mas o gatilho vem. Ela, não, tipo assim, pra ser um infarto. Ah. Ela, você não tem... Você tá com a pressão controlada. Você tinha certeza Você tá- que era um infarto. Eu tinha certeza que era Mas a infarto. sensação que a gente ela tem falou, é essa. A gente tem "Não certeza é." que vai infartar. Ela curou meu infarto com Rivotril, porra. É. 2 bolotas, tu pum, acabou, não vou infartar mais não, rapaz. A minha mãe é hipocondríaca. A minha mãe é hipocondríaca. Então a minha mãe ela vai morrer de tudo. E aí, quando ela começa com essas crises de pânico, eu falo assim pra ela: você toma um Rivotril. Se não melhorar, a gente vai pro hospital. Justo. Assim, quando horrível, eu era obeso, e a minha esposa tira mó sal da minha cara por isso. Eu tinha essa parada de tipo, vou morrer, vou infartar, vou morrer, vou infartar. Chegar a sentir dor no peito, mas sabe o que que era? Não era crise de pânico, era estômago. Eu tinha muito problema de estômago, muito refluxo. E eu sentia dor aqui e achava que era Gases. infarto. Então, mas eu fui no endócrino, eu fiz faz endoscopia. tudo. Eu fui no ortopedista porque eu tinha uma dor aqui, o ortopedista falava que era da coluna. Postura, eu fui ah. no cardiologista, eu falei pro cardiologista na mesa, eu não vou morrer do coração, né? Eu fui em tudo até eu entender que era síndrome do pânico. Entendi. Não, mas eu não tô, pelo amor de Deus, eu não É, tô dizendo pra vocês que não, não. mas- Eu só tô dizendo assim que eu não sei o que é eu viver isso, porque eu não vivi. O máximo, mais perto disso que eu vivi foi ter gases, porque é gordinho, comia E tudo aí você errado. sente o seu peito peito, apertado. é. Mas o mais interessante desse tipo de doença, por exemplo, eu sou um cara de exatas. Sim. Então, e eu sou um cara que eu sei que eu tenho a mente forte. Então eu pensava assim, porra, a minha mente é tão forte, quando ela quer me foder, ela vai ter uma vontade também. É uma E aí, rasteira, ela te dá uma eu rasteira. tinha um mantrazinho que a minha psicóloga passou, Que era, não tô morrendo, não tô que era morrendo. aquela não tô assim, morrendo. olha, é uma crise,
tá no auge, mas vai passar. Você tem saúde. Eu ia lendo aquilo em voz alta. Verdade. Mas quando Quando eu terminava de você, ler, eu falava, caraca. quando você identifica os gatilhos, eu falo isso muito para os meus pacientes. Quando você consegue identificar os gatilhos, você se acalma antes de entrar no surto. A síndrome do pânico, ela é desenvolvida por questões emocionais. Só que ela causa um desequilíbrio orgânico. Por isso que você precisa da alopatia. Tá, ok. Faz Porque sentido. o emocional Impacta no corpo. impacta no orgânico. Tá. Então, o emocional eu não vou conseguir resolver da noite para o dia. Então, eu preciso, eu preciso do remédio para equilibrar o orgânico para eu conseguir trabalhar o emocional. É que aí libera Ah, hormônio, né? Libera cortisol, libera isso, adrenalina, isso. libera um monte de merda. Então, é importante, quem tem síndrome do pânico tem que fazer o acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico. Lógico, os dois. Tem, os dois. Não tem como não seguir, porque você tem que equilibrar os dois para depois você ter alta. E você começa a identificar os gatilhos. Então, era isso. Ele percebia que ele já estava agitado, que ele já estava nervoso, ele pegava o mantra. Por quê? Porque ele identificava esses gatilhos e antes de entrar no surto, ele se acalmava. Mas isso faz parte de um processo psicológico. Tem que Você só escurecer, né? você só vai começar a identificar os gatilhos se você passar por esse processo psicológico. Na acupuntura, a gente trabalha também com a síndrome do pânico, mas sem a psicoterapia e sem a Alopatia, psiquiatria, né? alopatia, não tem como. Eu não tem como. eu me dei muito bem com o canabidiol. óleo pra você. Você se deu Tu bem me- com o tu me arrebentou, canabidiol? Me cara. sinto mais mal de não ter Ei, Miguel, mandado ele óleo me pra você. arrebentou. Me sinto Não, muito mais mal agora, Miguel. Eu me dei Tô triste. muito bem. Isso que eu queria que... Muito bem. E assim, eu tomava medicamento, 3 medicamentos. Você tomava o quê? Eu tomava 3 por causa do coração. Ah, sim, sim. Tomei Rivotril. por Não, o causa Rivotril é necessário para te depois tirar da crise. Desse momento. Aí depois, aí só que a crise começou a ficar tipo assim, dia sim, dia não, dia sim, Tá. dia não. Eu falei, opa, minha mãe viciada em Rivotril. Meu Não, pai viciado em não, Rivotril. Eu falei, não vou. não pode. Aí fui no médico, ela me deu a venlafaxina. Ah, tá. Tomei a venlafaxina, cortou o Rivotril por completo. Sim. Fiquei bom. E aí entrei no mundo do canabidiol. Então, Entrei no mundo do canabidiol, continuei com a venlafaxina por um tempinho. Não tinha como reduzir, porque é cápsula. E eu já tomava 37,5, que é a menor dose. tá. Então eu falei assim, olha, eu vou intercalar. Comecei a fazer dia sim, dia não, por um tempo, depois cortei. Cortei venlafaxina, cortei Rivotril. Mas aí o canabidiol, ele entra E o nesse canabidiol processo de entrou autorregulamento. De uma forma que até brinquei, a minha pressão começou a ficar 10 por 6. Sim. Eu me senti mal, Você teve porque que cortar eu um remédio de tomava pressão. remédio de baixar a pressão com o canabidiol. Aí eu falei, agora eu vou ter que fazer um desmame dele. Do remédio de Aí pressão. fui Do tirando, remédio de pressão, tirei o isso diurético, mesmo. tirei outro. Aí, Isso. tipo assim, de tudo que eu tomava, eu passei a tomar só um, Que é? que é metade da omesartana. O Tá, que é o A mesartano? omesartana é pro coração. coração. Eu tomava de 40 com mais 5 de alodipino, passei a tomar 20 miligramas. E, beleza, o canabidiol. Aí, esqueci meu óleo aqui. E fiquei naquela assim, não, eu vou voltar lá. Meu amigo ia enviar para mim. Falei, não vou voltar minha medicação, não. Fiquei segurando no 20 miligramas. Tive um piripaco semana passada, minha pressão ficou 20 por 10. Mas Caralho, por quase quê? matei Porque o o Renato canabidiol, Quase ele vai matei o regular Renatão. ele vai regular o teu organismo. Eu fiquei 3 semanas sem ele. Caralho, Desregulou. 20 por Desregulou 10? tudo. Regulou tudo. E aí eu voltei a tomar tudo. Aí tive que voltar para alodipino, voltei com Aí você volta mesartana, para voltei toda a alopatia. simvastatina, para Isso. fazer todo o desmame de novo. Nossa, Fiquei péssima, minha Que pressão fodido. foi assim, Tá que e pariu. assim, dor de cabeça. E eu já tinha sentido dor de cabeça no dia perto do Natal. Eu pensei, pô, é má postura. Foi alguma coisa que eu fiz que não ficou legal. Pescoço duro e dor de cabeça. Passou, estava muito quente no Rio. Então eu pensei, é o calor. Sim. Melhorei. Voltei a ter dor de cabeça no Réveillon. Falei, gente, não pode ser. Não. Tá esquisito. E eu não me lembrava da pressão. Quantos dias você ficou sem as suas gotinhas? 3 semanas. Ah, não pode, não pode. Você pode ficar Aí, uns 2, 3 dias. ontem eu já O tomei- organismo... Já dormi direito ontem. Então, porque o que me chama a Coloca atenção aqui, com Miguel. o canabidiol é justamente isso. Ele tem um princípio muito parecido com a medicina chinesa, de ele regular, equilibra tudo. de
de equilibrar o funcionamento do organismo, que é o que a gente faz com a medicina É chinesa. isso aí, mano. No meu relato pessoal, eu falo que eu durmo melhor, sonho, não fico gripado, não tenho dor nas costas, não tenho porra nenhuma com canabidiol. Porque ele regula. É impressionante o Ele negócio. regula o seu organismo, ele vai trabalhar justamente com esse processo de autorregulação, é o equilíbrio homeostático do organismo. O organismo, ele é sábio. Sim. A alopatia, ela não trabalha com isso. A alopatia, ela foca naquele sintoma específico. E aí você toma um remédio por uma coisa que vai desequilibrar um monte de outras. A indústria farmacêutica, né? Eu escutei isso, do Rockefeller. Rockefeller fez esse favor pra gente, né? Foi de picotar a né? medicina. Picotar a medicina e a gente hoje vê a falência, né? Desse processo de super especialização da nossa medicina, porque o ser humano é único. Sim. Então, Qual é que você? Medicina integrativa. integrativa. Uma das coisas que a gente fala muito aqui é isso. Você pegou e transformou os médicos em super especialista no fígado, só que ele não sabe nada sobre o intestino. Então ele cura o fígado e fode o intestino. Isso. Aí você tem que ir atrás de um cara do intestino que vai curar seu intestino e fuder seu coração. Isso. E assim, aí você Você pega toma o aquele omeprazol pra idoso, cuidar então, disso, aí pega você outro. pega aquele idoso que toma 50 remédios por dia. É muito difícil. Aí toma um pra fazer a flora intestinal, o outro pra proteger o estômago, o outro pra trás. Porra. É uma merda. Sendo que, assim, a natureza nos dá os medicamentos necessários, como o canabidiol vem da natureza, a gente só precisa tirar o preconceito. E a alimentação. Alimentação. A alimentação, pra mim, é a coisa mais difícil, porque assim, a pessoa, corta o embutido. Porra, hoje em dia, sei lá, tudo é industrializado e é embutido. Então, assim, Nossa. McDonald's não quer Aquele celulose. cheddar lá, o Olha, cara eu tirou vou- do pé naquela hora. Eu vou te falar uma coisa. Se tem depois que eu A fiz gente a não pode falar bariátrica, McDonald's eu não, não né? consigo. É pra passar mal, A gente né? não pode passa falar mal. marcas não, né, cara? Se eles não estão fazendo Aquele nada, sanduíche do M. O sanduíche do M, ele dura a vida inteira, ele não tem nem validade. Então, Aquilo é só de um puro, né? A parada do Burger King ter mostrado que o lanche deles apodrece é bem legal, na real. Eu achei bem legal aquilo. Porque assim, Porque é mais natural possível. o que atrapalha a gente são os conservantes. São. É. Então, mas aí eu falo para meus pacientes, o pessoal fala, o pão francês, o pão francês. Eu falei, come o pão francês e não come o pão do mercado. Porque você deixa lá 4 dias, o pão francês estragou. Tudo que não estraga, você não Tem que come. tomar cuidado. Eu tenho problema com a margarina. Esses pães 100% Nossa. integrais, assim, se você comprar, ele tem validade de 10 dias. Se você deixar em 15 dias, ele tá podre. E é importante. É importante. A Importante comida tem que entender. Comida apodrecer. tem que estragar. Tem que Se não estragar. estragar, Você se estragar, não tem alguma come. coisa Você errada. não come. Se Se não estragar, come, Miguel, porque é penicilina. ele tomou um suco estragado. Não, você eu não tomei pode. o leite Eu 12 anos sugiro, aí de não, vocês. eu sugiro assim, tem que estragar, mas sugiro que quando estragar você não consuma. É uma sugestão. Fiquem com essa sugestão. Não, mas é importante. você falou uma coisa interessante do leite. Leite tipo A. E quando você vira o rótulo da embalagem, está escrito só leite. Ingredientes, leite. O leite longa-vida, ele tem tudo, menos leite. Aí, ó, é o nosso ali, ó. Tem que ser o tipo A, então. Tem que É, ser. o de saquinho. Não, é de garrafinha. De garrafinha Você agora vai também achar tem, na. Você vai achar na. É que tem uma marca específica que eu não vou. Xandó, o Xandó. Xandô, Xandô. Ele é leite, é só leite, tá? Os sucos também da Xandó também são bons. Eles ficam na O HT. geladeira, você pode ver que eles ficam na Aí já tem um ciclo geladeira. frio aí, nossa. O Miguel já me deu bronca por causa do horário, mas assim, só pra vocês saberem, vamos- eu não sei se vocês perceberam isso com leite, tá? Mas lembra daquele BO que deu lá com... que estavam usando... Água sanitária. Não era água Não, o sanitária. pessoal passou mal Soda mesmo. cáustica. Só da Soda. calda. No leite, lembra? Sim, um estabilizador. E lembra que naquela época o leite tinha, tipo, 6 meses de validade. Real isso, tá? De todas as marcas. Depois daquele BO, passou, ninguém falou mais nada. Hoje o leite tem 1 mês e meio de É validade. estabilização, cara. Eles pararam de usar essa merda e diminuíram a validade do leite pra, tipo, menos da metade. E acaba com o ciclo de distribuição. Fica uma merda, é muito mais difícil. Bom, Bem, na minha terra tem leite de vaca de manhã.
Na sua, desculpa. nas suas terras, né? Só que que eu não é posso tomar porque fazenda. me dá dor de barriga. Eu não posso também. Eu a lactose Bem, eu tirei. Eu não ligo, a lactose pra mim não faz zero mal. Pra variar a nossa conversa, Vai eu falei com estendendo, você, né? não foi, doutora? Que a gente vai E conversando. todo mundo que veio aqui, Vai, todo mundo vai. que veio aqui, ela Olha, fez. fala, Ai, Fábio, eu "Cacete." não sei se eu vou ter assunto pra falar. Eu falei, fica tranquila, vai. É certeza absoluta. Cola com nós. Cola, vem, Não, vem. e tranquila, vem na minha né? que você passa Nossa, de ano. Vocês deixam a gente super à vontade. É o curiosos. leite com Nescau do Miguel. A gente segurou vocês muito O tempo. Miguel tá mandando você olhar pra aquela câmera ali. Curiosos, o Miguel pediu para eu olhar para essa câmera. E aí, olha, Miguel, que bonitinho. Inscreva-se no canal. Faz o pacote completo. Se Clica ali no inscreve, sininho, fica curte acompanhando esse a gente. vídeo, compartilha com os amigos. Daí você entra no Instagram, por favor, que é a nossa principal rede social. Curte todos os vídeos que tem lá. Todos. Pode curtir todos um depois do Vai outro. vendo, os cortes são maravilhosos. Vai vendo, Miguel os cortes são capricha. maravilhosos. Tem um que o Renatão tá com cara de mania comicida. É. Sugiro que você veja ele, Tem que é um ou outro muito que o Miguel bom. peca, às vezes. É. E, Dri, muito obrigado por ter vindo. As redes sociais da Adriana estarão na descrição aqui. Sigam ela também e aprendam mais sobre medicina tradicional chinesa e sobre acupuntura. Obrigado. Um abração. Obrigada a vocês. Um beijo para todo Até mais. mundo. Valeu. Tchau. Tchau.